dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escutando pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Bom dia também para você que está nos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E já aproveitando esse comecinho de manhã, se você está nos nossos canais do YouTube, já aproveita para deixar aquele like, compartilhar o vídeo, comentar no nosso chat. Daqui a pouco vai ter enquete por lá também. Vou até abrir aqui para acompanhar com vocês o nosso chat do YouTube e a nossa enquete, que daqui a pouco vai para o ar. Então já aproveita para engajar esse vídeo e ajudar o nosso canal e os nossos programas a chegarem a mais pessoas e mais lares e aparelhos conectados. Tem também uma sala já rolando, já vi que o pessoal está dando bom dia, Ana Lulu, João Francisco, o pessoal dando bom dia aqui na nossa sala do Papo Legal, sala que também já vai ter enquete. Eu vou criar agora, ao vivo, a enquete do nosso Papo Legal. Agora descobri, gente, não sou mais idosa confusa com a tecnologia, já descobri que tem forma de ver a enquete, daqui a pouquinho a gente traz para vocês. Então, vou colocar aqui a nossa enquete. Você pretende voltar a comprar produtos importados com o fim da taxa do quê? Das brusinhas, que acabou hoje. Então, vamos lá. Você pretende... Vou ter que escrever aqui ao vivaço, né? Tô tipo Mônica. Ah, tá. Você pretende voltar... E aí já vão deixando lá as suas opiniões em relação à taxa de importação, hein, gente? Porque é um assunto polêmico, é um assunto que divide opiniões. Então, vamos discutir esse assunto, vamos debater. Eu tenho uma opinião muito clara em relação a isso, nunca escondi, nunca disse o contrário, que sou a favor. Sempre fui contra a taxa das blusinhas e vou trazer aqui também o porquê. Vamos lá. A primeira alternativa, sim, voltou a valer a pena. Então, vamos lá. Ao vivaço, hein? A segunda alternativa, não. Prefiro comprar no Brasil. Vou perder 5 minutos aqui digitando, né? Devia ter deixado já engatilhado. Mas é ao vivo, a gente faz assim. A terceira opção, nunca parei de comprar, então continuei comprando mesmo com taxa de importação, valia a pena ainda. Nunca comprei e não será agora. Enquete ao vivo agora, então já rolando aqui no nosso Papo Legal, na nossa sala, acabei de criar. Se tiver algum erro de digitação, vocês me perdoem porque eu fiz rapidinho aqui para estar junto com vocês na sala do Mercado Investimentos Real Oficial, hein? Essa sala que vocês estão lá. O Eduardo fez uma pergunta boa aqui. A taxa das brusinhas serve apenas para blusas? Não, é para importados até R$50. Ela ficou com esse nome convencionado justamente porque a gente começa a ter, né, de uns tempos para cá, de tempos mais recentes, uma grande gama de empresas que vendiam roupas, né? Então, que vendiam ali roupas importadas, Shein, as outras empresas que vendiam blusinhas, como as pessoas falam, né? Por isso que ficou com esse nome popular de taxa das blusinhas, ou como muita gente falou, taxa das brusinhas. Então, ganhou esse nome, né, justamente porque essas empresas chinesas, do mercado têxtil, claro, acabavam tendo essa grande penetração, essa capilaridade aqui no Brasil, né? Ficaram muito populares e aí por isso ficou conhecido por esse nome, mas vale para qualquer importado até $50. Então, feito isso, enquete no ar, enquete também já no YouTube, deixa eu ver aqui se já está ali valendo para vocês também, que a gente vai ter enquete sobre o mesmo assunto aqui no YouTube, daqui a pouco ela já deve aparecer para vocês. Então já vamos ver o que é destaque, já dei um grande spoiler do assunto do programa. Mas vamos ver o que mais é destaque aqui no Mercado Investimentos nessa manhã, porque ontem foi um dia de bastante volatilidade na Bolsa e a gente voltou para um patamar que a gente não via desde a metade de março. A gente voltou lá para perto dos 180 mil pontos, um ponto importante, nível
psicológico, eu diria, importante para a Bolsa, porque a gente não só se afasta dos 200 mil, que também foi uma marca que a gente chegou a flertar no recorde, mas a gente retrocede praticamente 18 mil pontos do último pico. Então, mais um dia de queda aqui no Ibovespa que nem a Petrobras conseguiu segurar a bronca. Petrobras, que ultimamente vinha equilibrando a balança ali, dessa vez foi para o negativo. Mesmo assim, o dólar ficou estável. Então, a gente vai explicar daqui a pouquinho para vocês por que aconteceu esse movimento. Outro assunto aqui, que já dei grande spoiler, já falei bastante, é em relação a zerar a taxa das blusinhas. Então, o Lula assina MP e zera a taxa das blusinhas. Representantes da indústria criticam a medida. E agora eu quero ver, né, a gente falou disso recentemente, quero ver o que o Luciano Hang vai falar sobre isso, porque ele apareceu recentemente falando de redução de impostos, mas ele tinha defendido lá no passado a taxa das blusinhas, dizendo ali que isso era prejudicial para o varejo nacional, que era muito ruim para o comércio. E defendeu um aumento de imposto ali, né, a volta do imposto de importação. Quero ver se ele vai falar agora sobre redução ou sobre aumento de imposto quando é para apreciar, né, o negócio dele. Então, se é para beneficiar o negócio dele, aí pode ter imposto. Mas em outros casos não tem que ter. Bem contraditório, a gente falou bastante sobre isso. Quero ver qual vai ser o posicionamento agora dessas figuras, né, que normalmente aparecem falando sobre redução de imposto, tem que ter a carga tributária, cai muito no bolso do brasileiro. Isso da carga tributária não é mentira, a gente sabe que é mal distribuído sim, mas quando vem dessas pessoas, eles estão falando só do próprio bolso. Eles não estão falando do brasileiro, eles não estão falando de isenção até 5 mil, eles não estão falando de imposto de importação, que também acaba penalizando rendas menores, não estão falando de nada disso. Estão falando dos impostos que recaem sobre o empresário, como se eles fossem grandes prejudicados aí desse sistema tributário, quando a gente sabe que muitos dos impostos pagos, principalmente no varejo, são repassados para o consumidor. Poucos são realmente ali do negócio. E a gente também conhece algumas figuras que, quando o imposto é pago por ele, dá um jeitinho ali de tentar sonegar, né? Então, eu não vou entrar em detalhes, porque eu já falei disso. Em detalhes é o programa que vem antes, mas eu já falei desse assunto em outro programa, então não vou entrar nesse aspecto. A gente vai falar mais desse impacto e do desgaste, inclusive, político que a taxa trouxe no governo Lula recentemente. E agora a tentativa de mudança dessa direção. Tem também um outro assunto, porque hoje saiu Quest, e a Quest trouxe uma série de perguntas interessantes na pesquisa, e eu achei bem interessante que teve desenrola, e esse é o assunto que a gente vai trazer da pesquisa Quest. Maioria vê desenrola 2.0 como positivo no combate às dívidas, mas tem umas outras perguntas que, se der tempo, durante a semana a gente fatia a Quest e traz para vocês. Tem perguntas sobre isenção de imposto de renda e as pessoas não estão sentindo melhora. Então tem algumas percepções bem importantes na Quest e hoje a gente vai trazer especificamente as percepções em relação ao desenrola, mas na sequência a gente traz outras perguntas que trazem um panorama bem legal de como as pessoas estão vendo a economia e os impactos no bolso. Então esses são os assuntos em destaque aqui no Mercado de Investimentos. Pretendo falar sobre todos eles com vocês, mas antes vamos dar uma passadinha na agenda para ver o que tem de importante aí saindo nessa quarta-feira. Ah, tem mais uma notícia aqui que eu quase esqueci, hein? Uma notícia importantíssima que inclusive surgiu lá no Papo Legal. Foi uma discussão que começou lá e eu falei, acho que é importante a gente esclarecer. A NASCAR, a fintech de ex-jogador de vôlei e apresentador de TV, saiu do ar, não remunerou os investidores e causou preocupação em quase 3 mil investidores que somam R$1 bilhão. Vamos falar desse assunto porque esse também é o nosso tema de enquete que está no YouTube. Você entraria num investimento se prometesse lucro muito acima do mercado? Sim, só arrisca quem ganha. Não, prefiro dormir tranquilo. Talvez colocaria uma graninha, já investi e me lasquei. Então, essa é a nossa enquete do YouTube, enquete sobre taxa das blusinhas no Papo Legal. E agora sim a gente vai para a nossa agenda para trazer para vocês o que deve mexer com o mercado hoje.
Vamos começar então, logo de manhã, às 6 horas, na zona do euro, saiu o PIB do primeiro trimestre, segunda leitura. Também por lá teve produção industrial de março. E na França, no mesmo horário, a AIE publicou o seu relatório mensal. 9 horas aqui no Brasil tem pesquisa mensal do comércio de março e aqui também saiu a pesquisa mensal industrial regional. A pesquisa mensal mais ampla sai antes e agora por regiões do Brasil. 9h30, Departamento do Trabalho lá nos Estados Unidos divulga, ou melhor, já divulgou o PPI e o núcleo, índice de preços ao produtor, então a inflação tá na crista da onda aí, né? Essa expressão entrega a idade, né? Mas está aí nos holofotes, às 11h30 da manhã nos Estados Unidos. Tem estoque de petróleo, gasolina, destilados e taxa de utilização das refinarias na semana até dia 8 de maio. E 2h30 já no período da tarde, velho conhecido nosso do Banco Central, fluxo cambial semanal. Além disso, lá na Áustria sai o relatório mensal do OPEP, que agora deve ficar bem no radar. A produção do OPEP vai ter olhos voltados para ela justamente por esse temor e esse receio em relação a fornecimento e oferta do petróleo. Então deve ser um relatório que vai ganhar mais holofotes, vai ficar mais no radar mesmo nesse mês, assim como já tem sido nos meses anteriores. Então, olhos voltados aí para o relatório mensal do OPEP. Momento do meu shot de água aqui com vocês. Vamos nos hidratar, porque senão minha garganta já está dando aquela pinicadinha. Pausa estratégica para a gente beber água antes de falar do fechamento da Bolsa, que foi de queda. Até se quiserem já colocar aqui na tela, pode deixar para o pessoal de casa acompanhar, que eu explico assim que eu beber minha aguinha. Vamos lá então falar dessa queda da Bolsa, outro dia de queda. Aqui tem alguma coisa batendo, mas não estou sabendo o que é. Aqui está tentando encontrar. Estava ouvindo um barulhinho, mas acho que agora passou. Vamos lá, vamos falar dessa queda da Bolsa com inflação no radar, né? Porque ontem saiu inflação aqui e nos Estados Unidos, dia de grande expectativa pelos dados de inflação. E a gente vai comentar essa queda que levou a Bolsa para perto dos 180 mil pontos. Queda de 0,86, não foi uma queda moderada, né? Foi uma queda até mais intensa, que acompanhou o movimento negativo de Nova York. S&P caiu 0,16 e Nasdaq 0,71. Ambas estavam em um momento muito bom, Nova York batendo recordes e agora sofre com a realização dos ganhos também. E foi um dia que o dólar ficou perto da estabilidade, apesar de ter subido um pouquinho, 0,08 de variação, então muito perto do 0 a 0, não saiu dos 4,89. O dólar manteve o patamar. E um dia de queda brusca como essa, até levando para os 180 mil pontos, há o potencial de mexer mais com o dólar, mas não aconteceu. E aqui eu vou explicar por quê. Ontem foi um dia que o dia já começou mais pessimista. Tinha grande expectativa para a inflação, que veio dentro do esperado. Na verdade, o mercado acertou exatamente o número da inflação, tanto no mês de abril quanto nos 12 meses. Então, sem grandes surpresas para a inflação por aqui. E lá nos Estados Unidos também se tinha muita expectativa pela inflação, que acabou preocupando por lá, mas por conta do aumento dos preços de energia. E aqui a gente está falando basicamente do petróleo influenciando a inflação dos Estados Unidos. Então, a gente tem uma inflação com um comportamento, tanto aqui quanto lá fora, jamais esperado, já dentro das projeções. Então, não foi exatamente o que trouxe todo o pessimismo. Claro que uma inflação lá, ainda que fora do núcleo, né, porque preço de energia nos Estados Unidos exclui do núcleo. Então, não é aquele preço mais sensível a juros. Na verdade, não tem sensibilidade nenhuma. Ele é negociado no mercado internacional. Mas, se a inflação vem com algum grupo ali um pouco mais acima do esperado, o que já se pensa? Que o mercado já pensa, sabendo como é feito o combate inflacionário, que juros vão permanecer mais altos por mais tempo. Então, as expectativas para os juros futuros lá nos Estados Unidos subiram e isso já começou a azedar o humor, que sai dinheiro aqui do Brasil para buscar esse refúgio, essa segurança nos títulos de dívida por lá, as famosas treasuries.
Então esse foi um primeiro movimento que a gente viu acontecer. O segundo foi uma Petrobras que não acompanhou o mercado de petróleo. Ontem a Petrobras caiu, sofreu realização dos ganhos. Petrobras que nos últimos tempos subiu quase 50%, né, se a gente considerar na média aí as ações da Petrobras, elas subiram quase 50% nos tempos mais recentes. E aí o mercado, diante disso, dessa alta forte e de um resultado dentro do esperado, porque o resultado da Petrobras foi divulgado e ficou também sem grandes surpresas. Um ou outro aspecto ali surpreendeu um pouquinho para baixo, mas no geral ele não veio com grandes surpresas. E diante disso o mercado teve aquele pensamento clássico de realização dos ganhos. Então melhor realizar agora, botar o dinheiro no bolso e depois quando cair, se cair, compra de novo. Ontem a gente viu esse movimento acontecer na Petrobras. Então foi um dia de realização dos ganhos e uma realização mais forte na Petrobras. Então a Petrobras, que dava algum sustento no dia de alta de petróleo, que acompanhava mais de perto o mercado, ontem se descolou e não ajudou a diminuir as perdas do Ibovespa. Pelo contrário, ajudou com a queda. E os bancos que tinham tido um dia ruim no dia anterior, na segunda-feira, continuaram nessa toada e também foram para o terreno negativo e têm um peso grande no Ibovespa. Então, setores importantes, tanto de commodities como o setor financeiro, acabaram puxando o Ibovespa para baixo e, junto a isso, esse sentimento maior de cautela, de aversão ao risco e dinheiro indo buscar refúgio nas treasuries. Esse foi o movimento básico de ontem, nem tanto aí pelas incertezas em relação aos Estados Unidos e ao Irã. Claro que isso voltou a rondar também, mas aqui motivos, inclusive, um pouco mais específicos e locais, no caso da Petrobras, a inflação também tendo seu peso. Então, ontem não foi um peso tão direcionado, né? Um único fator puxando para baixo ou elevando o índice. Foram fatores que, em conjunto, fizeram com que lá em Nova York tivesse realização e aqui também. Vamos falar do assunto do dia agora, vamos mudar completamente de assunto. Vamos falar da taxa das blusinhas, porque isso é um imbróglio que as pessoas precisam entender. Entender por que também muita gente defende a taxa de importação, a taxa das blusinhas, muita gente acaba indo para esse lugar e não precisa concordar comigo. Acho importante que a gente tenha debate, divergência de opinião, claro, que sempre de forma respeitosa, porque tem pessoas que pensam que a taxa de importação vai inibir essa inundação dos produtos aqui e que isso favorece o comércio local. De certa forma, pode favorecer sim o comércio local. O problema é você deixar, e aí eu coloco a minha opinião aqui, o problema é você deixar esse fomento à indústria, esse fomento ao comércio nacional nas costas do trabalhador que já paga bastante imposto. Então o trabalhador já paga os impostos sobre consumo e quanto menor a renda dele, mais imposto proporcionalmente ele paga do consumo, porque ele consome a renda toda dele e os impostos pesam na renda. Se uma pessoa tem uma renda de R$2.000 e outra tem uma renda de R$10.000 e elas compram o mesmo produto, concordam comigo que a alíquota para as duas é a mesma e ela vai pesar mais numa pessoa que ganha R$2.000 do que pesa numa pessoa que ganha 10 mil? Agora pensa nas pessoas mais ricas que isso. Então o imposto sobre consumo ele é regressivo. Ele penaliza mais menores rendas, ele pesa mais para quem ganha menos. Então o brasileiro ele já tem essa carga tributária que é muito mal distribuída, pensando principalmente nos impostos sobre consumo. A gente ainda tem uma falha de não tributar de forma como deveria ser o patrimônio, a herança, as grandes fortunas. Então o peso da tributação muitas vezes cai nas costas do trabalhador. E aí eu acho, na minha opinião, o que eu acredito aqui, é que quando você coloca uma taxa de importação para tentar remediar um problema que está lá acontecendo no fomento à indústria, no fomento ao comércio, a gente poderia pensar em outras políticas públicas para fomentar, para dar fôlego, talvez alguns subsídios para esses setores que sofrem com as importações e não jogar esse peso nas costas do trabalhador com taxa de importação, que além de tudo é muito impopular. E quando voltou a taxa das blusinhas, eu falei, o governo aqui está tomando uma medida impopular. Por quê? Porque o desgaste político que ia ter em relação a isso não compensaria a arrecadação. E isso eu falei lá atrás.
O quanto iria se arrecadar, o quanto iria arrecadar com isso, não valeria a pena na conta para o desgaste que isso ia gerar e para a impopularidade que isso ia gerar. Porque, mais uma vez, o problema está sendo jogado nas costas do trabalhador, nas costas de pessoas de menor renda que também compram esses pequenos itens, porque quem é rico vai viajar, compra lá fora, traz na cota. Então, eu acho que você está transferindo um problema que precisa ser pensado com políticas públicas de fomento aos setores, e não colocar uma taxa que vai impedir que as importações entrem aqui. Que a gente tome medidas para fortalecer a indústria e o comércio, mas sem jogar esse peso no trabalhador, nas pessoas comuns, no brasileiro que compra $50. A gente não está falando que a pessoa compra, traz container. Ela compra $50 que vai dar o quê? 3 blusinhas? Então, essa é a questão que eu acho que é o cerne disso, né, dessa discussão. Por que jogar nas costas do trabalhador e não pensar em fomento do comércio, em possibilidades de políticas públicas para fortalecer esses setores e eles poderem, de certa forma, competir ou até mesmo andar com as próprias pernas no longo prazo. Eu também sou a favor que as políticas tenham começo, meio e fim e elas acabem em um dado momento. Então esse eu acho que é o ponto principal. E é uma medida impopular. É uma medida que quando você entra numa plataforma de compra internacional, aparece lá o quanto você está pagando de ICMS, quanto você está pagando de imposto de importação. Então a pessoa vai falar, pô, está ficando mais caro aqui, nem vou comprar, né? E não necessariamente vai fazer ela comprar o produto aqui, porque dependendo ele é mais caro ainda. Então eu acho que tem que equilibrar e não jogar nas costas do trabalhador. Mas essa é a minha visão e eu sei que tem muita gente que pensa diferente. Mas se a gente pegar o histórico da taxa de importação, é muito confuso, porque as pessoas acharam que era um imposto novo, e não era. E eu sempre gosto de frisar esse ponto. Imposto de importação, ele sempre existiu. O que acontecia com o imposto de importação no passado é que ele era burlado. Existia uma brecha que você poderia mandar um presente de pessoa física para pessoa física até $50, é daí que vem os $50, e quando se tratava de um presente, então eu fui morar fora, quero mandar um presente para minha mãe que ficou no Brasil. Eu mando um presente para ela de pessoa física para pessoa física até $50 e isso não era tributado. Acontece que as empresas começaram a sacar isso. Então o que elas faziam? Elas mandavam, embora elas fossem empresas, elas mandavam a remessa como se fosse pessoa física para pessoa física e colocavam na nota que foi até $50. E isso passava na alfândega. Isso passava porque tinha pouca fiscalização, não era tão eficiente, tinha menos sistemas cruzados. Quando o sistema se moderniza e a alfândega começa a pegar esses casos, eles veem que tem alguma coisa errada. Não é possível que tantas pessoas mandem presentes assim. E começaram a cruzar informações e viram que se tratava de empresas que mandavam remessas de compras, não era presente de pessoa física. E começaram a tributar com base de uma lei que sempre existiu. O imposto de importação sempre existiu aqui no Brasil. Começavam a tributar com base nessa lei, porque agora tinham mais capacidade operacional e mais sistema para isso, mais dados para isso. E aí as pessoas entenderam que esse imposto foi criado. E isso causou também um barulho muito grande. Causou, né, uma revolta, porque agora eu pago o imposto e antes eu não pagava, então é um imposto novo. E aí entra a remessa conforme. A remessa conforme vem para trabalhar isso, para colocar essa isenção até $50 para impostos federais e aliviar esse bolso de uma coisa que era no passado burlada. Mas como era impopular, vem a remessa conforme e resolve o problema, pelo menos ali no curto prazo, as encomendas, as compras internacionais até $50 passam a ser isentas. E aí tem a derrubada do remessa conforme, logo na sequência, né, ele fica por algum tempo, ele é derrubado e volta o imposto de importação, não como era antes, mas em 20% de tributos federais e mais ICMS dos estados, cobrados dessas taxas. Então, é um imposto que sempre existiu, mas que era burlado. Aí ele começa a ser cobrado porque os sistemas evoluem. Aí vem que é impopular, criam remessa conforme. Remessa conforme é derrubado, então começa a taxa das blusinhas, que sempre também, se a gente pegar historicamente, existiu, mas não era cobrado como se deveria. A taxa das blusinhas se torna completamente impopular, e aí é o que eu chego no ponto. É impopular porque pesa no bolso do trabalhador, e impopular porque desgasta mais do que arrecada. Depois, e aqui muito parecido com quando
voltaram atrás, desculpa, na questão do Pix. Né? É impopular a ponto de, né, causar uma má impressão que, na verdade, estava sendo ali uma medida, no caso do Pix, correta. Mas a impopularidade foi tão grande que voltou atrás e eu acho que também não deveria. Tá? E aí você tem agora o fim da taxa das blusinhas, porque realmente viram que não valeu a pena a arrecadação em relação ao desgaste. Porque realmente, na minha opinião e na minha visão, você está jogando nas costas do trabalhador um problema que pode ser pensado como Brasil, como política pública, de qualquer outra forma. Não acho que é colocando essas barreiras à entrada que você vai fortalecer totalmente também o comércio, porque o comércio pode deitar e rolar nisso. Então, dito isso, acho muito bom que termine a taxa das blusinhas, tanto para a popularidade, para o entendimento. Agora, quem vai se posicionar contra, né, quem vai ter coragem de falar não, quero que cobre taxa das blusinhas, vai acabar se dando mal com a população. E a gente sabe que tem muito lobby, né, no Congresso, tem muito lobby por aí para que volte a taxa de importação, que estão lá representando outros interesses. Então, será que essas pessoas vão se posicionar contra o fim da taxa das blusinhas? Elas vão ter essa coragem? É o que a gente vai ver daqui a pouco, daqui para frente. Vou falar de um outro assunto muito rápido aqui, mas porque é um assunto importantíssimo e eu preciso falar com vocês, que é o caso da NASCAR, a fintech que sumiu com quase R$1 bilhão de 3 mil investidores. E quando a gente vê a notícia em relação a isso, gente, é muito triste. Porque a gente vê pessoas que venderam imóvel, venderam tudo para colocar o dinheiro nessa fintech. Porque a fintech prometia 2% ao ano. 2% ao ano? Não, 2% ao mês. Muito acima da Selic, quase o dobro da taxa Selic. E quando você vê uma coisa assim, você já começa a pensar que é misturinha do Brasil com o Egito. Tem cara de mistura do Brasil com o Egito, tem rabo de mistura do Brasil com o Egito, cheira a pirâmide, tem focinho de pirâmide e é pirâmide. Tanto que a NASCAR não era regulada pela CVM. A gente tem até uma fala da CVM aqui, que eles colocam o corpo completamente fora. A gente não me inclua fora dessa, porque eu não tenho nada a ver com essa história. Nunca foi um investimento regulado, nunca foi uma instituição regulada. Então, gente, se oferecerem para vocês uma coisa muito fora da normalidade, a Selic está 1% ao mês, alguém me oferece 2,5%, desconfia, porque algum risco tem. Para render mais do que uma Selic, que é a nossa considerada taxa livre de risco, que risco esse investimento me oferece? E se for uma coisa muito milagrosa, garantida, pode ter certeza que você está entrando num esquema de pirâmide. Até uma associação dos assessores falou que tem toda a cara clássica de pirâmide. E eu fiz um teste. A gente tem uma ferramenta no Investidor Mestre, que é a nossa plataforma de pessoas que querem aprender mais sobre investimentos, que se reúnem comigo todas as terças-feiras. A gente tem uma série de aulas lá também. Dentro dessa plataforma, a gente tem uma ferramenta que se chama Radar Mestre, que ela tenta livrar vocês de uma cilada. E ela mostra o nível de atenção que você precisa ter com um determinado investimento. E aí, se a gente colocar nessa plataforma, eu vou colocar aqui na tela para vocês, se a gente colocasse nessa plataforma o que foi oferecido pela NASCAR, ela já ia falar, corre. Então, vou colocar aqui na tela para vocês verem comigo. Aí já está aparecendo. Então, aqui tem renda fixa, fundos que você pode procurar por nome, por CNPJ, tesouro. Vai mostrar o nível de atenção que você precisa ter em cada um dos investimentos que você colocar aqui. Mas vamos colocar outros investimentos, porque aqui eram outros investimentos. Então vamos lá. Mais um shot de água aí. Vou colocar a NASCAR aqui. Opa, digitei com o pé aqui. Vou rápido porque está acabando. 2% ao mês, que era o que eles prometiam. E teve gente que vendeu casa, teve gente que botou todo o dinheiro que tinha, porque a ganância falou maior. Garantiram a operação? Sim, eles falavam que era garantido 2% ao mês. Tem lastro de ativo real por trás? Não sabemos, porque não sei se isso foi contado para as pessoas. Então vamos colocar não sei. Embora a CVM tenha falado que não foi regulado por ela, que não era uma instituição que tinha vínculo com a CVM, vamos colocar aqui que não sei, porque eu acredito que as pessoas não sabiam disso antes da CVM se posicionar. Então,
Vamos colocar aqui, não sei, aqui vou colocar 2 anos. O pessoal vai deixar o dinheiro na NASCAR por 2 anos. Tem gente que deixou o dinheiro lá por muito tempo. E como os pagamentos iam acontecendo, você vai vendo nos relatos, elas foram colocando mais dinheiro, porque a pessoa recebia tipo 15 mil por mês. Ela falava, bom, vou colocar mais dinheiro. E assim ela foi colocando e alimentando a pirâmide ali. Verificar nível de atenção. Vamos ver? Atenção máxima. Gritou aqui, hein? No subscore de atenção. Risco não, né? Atenção para crédito, para mercado, 85 de atenção, quase 100, que é o máximo para crédito, que é o calote. Para mercado, que é o risco de oscilação ali, risco de perda, 90. Liquidez, 50, porque até então você não falou nada sobre liquidez. E transparência, pior nível de atenção possível, 95. E aí aqui embaixo, ele mostra o que aumenta a atenção. Rentabilidade garantida acima da Selic, promessa incompatível com o mercado regulado, 2% ao mês fixo é padrão recorrente em esquemas de fraude, não se sabe se é regulado, já é motivo de atenção, e não sabe explicar o lastro, é sinal de alerta. E aí o que ele melhoraria? Consulta ser registrada na CVM, então a pessoa ia jogar aqui, ela ia fugir dessa cilada. Exige a documentação formal, retorno fixo garantido acima da Selic não existe no mercado regulado, e aqui não era mesmo. Se não consegue responder perguntas básicas, não invista, e na dúvida, consulte a lista de alertas da CVM. Então aqui uma pessoa que consultou o radar ficaria longe dessa cilada. Então, gente, recebeu uma proposta assim, começa a desconfiar que tem toda a cara realmente de esquema de pirâmide, é a famosa mistura do Brasil com o Egito e pode levar vocês a perderem o dinheiro todo. Né? Nessa de tentar ganhar 2%, a gente perde tudo. Será que dá tempo de mostrar o resultado da enquete? Nem sei se dá tempo, mas vou tentar aqui. Rapidinho, vamos mostrar o resultado da enquete então. A gente já tem na tela aí para passar para o pessoal. Vamos ver aqui se já temos. Papo legal primeiro. Você pretende voltar a comprar produtos importados com o fim da taxa? Sim. Voltou a valer a pena 44%. Não, prefiro comprar no Brasil 10%. Nunca parei de comprar, mesmo com a taxa 35%. Nunca comprei e não será agora 11%. Então as pessoas vão voltar a comprar. E a gente tem também a da NASCAR aí. Será que a gente já tem o resultado? Se alguém já entrou em cilada ou não, vamos ver aqui. Você entraria no investimento que promete lucro muito acima do mercado? Não, prefiro dormir tranquilo com 79, vocês estão conscientes, então assistindo o mercado certinho. Sim, só ganha quem arrisca 3, talvez colocaria uma graninha a 13, já investi e me lasquei 5%. Então, gente, tomem cuidado com esse tipo de investimento, porque tem toda a cara de esquema de pirâmide. Antes de passar para o rolê, só vou convidar vocês a se inscreverem em islmercado.com.br para assistir Os Bandidos de Farda, no domingo, 17 de maio, às 8 horas, bem rápido aqui, quase narrador de futebol. E agora, eu arrasto para os meus vizinhos de cima, William De Luca e Guga Noblar, já estão a postos para receber vocês. E eu volto amanhã para trazer as novidades de economia, o que mexe com o bolso, com a bolsa e com as vidas. Um beijão e até lá! E a maioria dos que entraram lá nunca mais foram vistos com vida. Petrópolis, Rio de Janeiro, 1971. Uma casa que não existia no papel como uma prisão. E a maioria dos que entraram lá nunca mais foram vistos com vida. Uma das poucas sobreviventes, a Inês Etienne Romeu, enfrentou 96 dias de tortura naquele lugar. Tudo isso nas mãos de um homem que tinha o poder da vida e da morte das pessoas. Era o Dr. Bruno. Conheço o passado dessa estrutura clandestina criada por um coronel do Estado e chancelada pelo governo da ditadura militar. Dia 17 de maio, domingo, às 8 horas da noite, estreia o original do ICL, Bandidos de Farda, sobre as histórias dos crimes desconhecidos da ditadura militar.